Meu nome é João Vicente e eu vou estar começando a apresentação sobre o estudo de campos magnéticos emitidos em processos de soldagem eletrodo revestido e TIG. Os processos de soldagem eletrodo revestido e TIG são amplamente utilizados na indústria e em sua maioria de forma manual, onde são utilizados altos níveis de corrente a fim de conseguir uma maior produtividade. Essa elevada intensidade de corrente leva a uma geração de altos campos magnéticos, que podem ser nocivos à saúde e segurança do trabalhador. Por isso, o objetivo desse artigo é avaliar a emissão de campos magnéticos nesses processos de soldagem. A soldagem a arco é amplamente utilizada na indústria de manufatura, onde para aumentar a produtividade são usados altos valores de corrente. Essa corrente ela pode ser do tipo alternada ou contínua. A soldagem por eletrodo revestido geram valores de 40 a 400 amperes e a soldagem TIG de 5 a 500. Esses altos valores de corrente geram campos magnéticos de maior intensidade, pois o arco elétrico pode ser considerado um condutor fluídico de corrente elétrica, por isso, sofre a interação dos campos gerados pela corrente transportada. Existe uma equação que correlaciona o aumento da intensidade com o aumento dos campos magnéticos, que é a lei de Biot-Savart, onde o campo magnético é diretamente proporcional à corrente de soldagem, ao comprimento do arco, ao ângulo e à permeabilidade magnética. Como os processos de soldagem citados são normalmente feitos de forma manual, existem certas normas de segurança que devem ser seguidas. Uma entidade que controla o limite de exposição de campo magnético é a International Commission on Non-Ionization Radiation Protection, onde ela expressa o campo magnético em teslas e possui como limite de exposição para a cabeça e tronco 2000 mt e 8000 mt para os membros. Sobre essa experiência, esse trabalho ele vai apresentar uma investigação mais minuciosa a respeito das emissões de campos magnéticos dos processos eletrodo revestido e TIG, pois foi realizado em condições previamente específicas para que os resultados possam ser comparados com limites de exposições da ICNI-RP. Meu nome é João Gabriel Ramos Souto e agora eu vou falar sobre os materiais e métodos utilizados. Bem, para a avaliação dos campos magnéticos emitidos tanto no processo de eletrodo revestido quanto no processo TIG, utilizou-se um soldador com 1,73 de altura, que corresponde à altura média do homem brasileiro com idade entre 25 e 29 anos, segundo alguns dados do IBGE de 2008 a 2009. Os pontos de medição desses campos magnéticos foram 1, 2, 3 e 4, que correspondem à mão, cabeça, tronco e cintura do soldador. Essas medições foram feitas com um medidor de campo magnético ambiental e para fazer a zeragem desse equipamento utilizou-se uma blindagem de campo magnético terrestre. Bem, para a soldagem eletrodo revestido foram utilizados 3 eletrodos, o celulósico E6010, rutílico E6013 e básico E7018. E a chapa era uma chapa de aço carbono BNT 1020. Bem, para uniformizar os resultados, foram definidos os níveis baixo e alto, que correspondem a 100 e 150 amperes para a corrente e 2 e 4 milímetros para a altura do arco. Aqui está a tabela conforme a qual foi feito cada medição, observando que entre os ensaios ocorreu a zeragem do equipamento. Para a soldagem TIG, foram utilizados os mesmos equipamentos do processo anterior, porém, nesse caso, não houve adição de material. E então, os insumos utilizados nesse processo, eles incluem o material de base, que nesse caso, além do aço 1020, também foi utilizado o aço inoxidável AISE 304 e o alumínio AA 5052. Aqui algumas propriedades do aço inoxidável e do alumínio. Então, bem, novamente, os níveis baixo e alto foram definidos com 100 e 150 amperes para a corrente e a distância eletrodo-peça foi 2 e 4 milímetros. Os gases de proteção utilizados para a soldagem TIG foram o argônio puro e uma mistura de ar com 25% de hélio. Aqui está a tabela com a qual ocorreu a soldagem TIG. Tá, eu sou o João e eu vou falar da parte de resultados e discussões do nosso trabalho.
Tá, a primeira coisa importante ressaltar é que as variáveis consideradas significativas são aquelas de valor de P igual ou menor que 5%, ou seja, P menor ou igual a 0,05, de acordo com a norma da ANOVA. Quanto ao campo magnético, os valores oriundos dos ensaios foram posteriormente comparados com os limites de exposição pelas diretrizes mais atuais da ICNIRP, com a ideia de avaliar a exposição de soldadores. Tá, vamos começar falando do processo do eletrodo revestido. Aqui nós temos a tabela com os ensaios e com os valores conseguidos nesses ensaios. Foram 12 ensaios. Como pode-se observar, os resultados de tensão e corrente em valores médios eficazes. A menor corrente pode ser observada no ensaio 2. Considerando a tolerância sendo de mais ou menos 5 amperes, a gente tem o P igual a 0,02 para o valor de tensão obtido. Com essa tabela também podemos perceber uma coerência entre os dados da literatura em função das variáveis analisadas. E quando a gente começa a falar do campo magnético, os valores registrados nas medições específicas foram analisados em função de variáveis experimentais. Tá, aqui a gente começa vendo um gráfico, onde é possível ver a influência da corrente de soldagem no valor de campo magnético. Esse gráfico é coerente com os trabalhos de Melton e Ali, e ele também pode ser interpretado como a verificação experimental da lei de Biot-Savart, onde a densidade do campo magnético é diretamente proporcional à corrente de soldagem. Aqui temos um outro gráfico que a gente está relacionando a altura do ar com o campo magnético. Biot-Savart explica também o comportamento do campo magnético em função da altura, que é o gráfico que nós temos. O valor do campo magnético varia diretamente com o comprimento de arco e inversamente com o quadrado da distância r. De acordo com Mayer, arcos mais curtos com menor distância radial e mais próximos do eletrodo apresentam um campo magnético mais intenso. Densidade da corrente e, além disso, a densidade da corrente é mais elevada e contribui com maiores valores de campo energético. Aqui nós estamos fazendo um pequeno experimento onde estamos comparando o campo magnético gerado por dois arcos de tamanhos diferentes, sendo H1 e H2, sendo que H1 é menor que H2. Sob as mesmas condições durante um processo de soldagem, a H1 apresenta o maior número de espiras, maior número de linhas de campo, ou seja, maior densidade do campo magnético. Aqui estão os dois gráficos. O da esquerda representa um gráfico de campo magnético em relação ao revestimento, onde a gente percebe que o eletrodo exerce um papel importante na gestão de campos magnéticos. É possível se notar um menor campo magnético utilizando um eletrodo celulósico. É possível que isso aconteça devido à função de oscilação quase inexistente da corrente de soldagem com esse eletrodo. Do outro lado, nós já temos um resultado quase final, mostrando o campo magnético em relação aos pontos de dimensão que a gente queria. Podemos perceber que eles são mais intensos em regiões próximas do arco, com o maior valor registrado na mão do soldador. Segundo valor mais elevado na cintura, sendo seguido pelo tronco e por último a cabeça. Esses resultados concordam com os relatos de Melton e o Maguchi-Sekino. Nenhum valor ultrapassa os limites da ICNIRP de 2009. Semelhantemente ao que foi feito com o processo do eletrodo revestido, no processo TIG o campo magnético foi estudado com variações na corrente e na tensão. Os dados foram processados no ANOVA e os resultados eles apresentaram valores bem condizentes com a literatura e também se mostraram dentro dos limites de segurança já conhecidos. Aqui dá para ver a influência da corrente no valor do campo magnético e a influência da distância eletrodo-peça. Nos dois casos, os resultados estão bem condizentes com a lei de Biot-Savart, que mostram que é para ter uma relação linear no caso da corrente e uma relação inversa no caso dessa distância radial. Aqui a gente tem a influência do gás de proteção, e a influência do gás de proteção é interessante porque como o hélio ele tem uma condutividade térmica bem maior do que o ar, ele acaba causando um estreitamento no campo magnético que acaba aumentando a sua intensidade, a sua densidade na região. E a influência do material de base no valor do campo magnético pode ser explicada porque os vapores metálicos eles acabam subindo, ficando na atmosfera, e isso aumenta a permeabilidade magnética do meio com o vapor, principalmente do aço. Se tu vê que é bem maior do que do alumínio, por exemplo. E igual foi feito no caso do eletrodo revestido, foi também feito a intensidade do campo magnético em relação à parte do corpo do soldador. Mas diferentemente do eletrodo revestido, aqui a gente vai ter a maior intensidade na mão,
no tronco, depois na cabeça e na cintura. Isso pode ser explicado porque, como a posição de solda no caso do TIG, o soldador está um pouco inclinado, isso acaba tendo uma influência, né? A partir disso tudo, é possível concluir que a corrente de soldagem tem sim um fator predominante na geração de campos magnéticos e que quanto maior a corrente de soldagem, maior o campo magnético. No processo eletrodo revestido, com um aumento na altura do arco, notou-se campos magnéticos de menor valor em função do formato cônico do arco de soldagem. Já na soldagem TIG, soldagens com proteção gasosa argônio mais 25% hélio, o campo magnético ficou mais intenso do que aquelas realizadas apenas com argônio puro, em função do formato do arco assumido. Também, com material base diferente, notou-se valores de campo magnéticos diferentes. Similaridades em ambos os processos foi que quanto maior a altura do arco, menor o valor de campo magnético, e que o campo magnético possui valores não uniformes nas diferentes regiões do corpo do soldador devido à distância do arco elétrico, e que esses maiores valores foram encontrados na mão do soldador. No processo eletrodo revestido, o segundo maior valor foi na cintura, seguido do tronco e da cabeça. Na soldagem TIG, o segundo maior valor foi no tronco, seguido de cabeça e cintura, e que nenhum dos valores registrados ultrapassaram os limites de exposição estabelecidos pelas diretrizes do ICNIRP.